Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Mucionico e neste curso que eu vou ministrar para vocês, nós vamos abordar o tema Princípios Básicos da Ressonância Magnética. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos conhecer os princípios físicos e básicos que regem o método diagnóstico por imagem chamado de ressonância magnética. Eu sou o professor Marcelo Mucionico e vamos dar início ao nosso curso. Nesse primeiro tópico, nós vamos abordar a estrutura atômica e os movimentos no átomo. Para começarmos o nosso assunto, nós temos que lembrar a estrutura atômica. O nosso corpo humano, ele é aproximadamente 99% constituído de apenas 6 elementos químicos que nós temos dentro da nossa tabela periódica. Esses elementos estão mencionados aqui, que é o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, o cálcio e o fósforo. Nessa figura ao lado aqui, nós temos em porcentagem, a quantidade desses átomos presentes no nosso corpo. Então, se você olhar na nossa figura, você vai ver que 65% do nosso corpo ele é constituído de átomos de oxigênio. Depois, 18,5% de átomos de carbono. 9,5% átomos de hidrogênio. 3,5% o átomo de nitrogênio. E os outros 3,5% restante são constituídos desses outros 5 elementos aqui ao lado esquerdo de vocês. Esses outros 5 elementos, eles são o enxofre, o potássio, o sódio, o cloro e o magnésio. Se formos contabilizar, então, quantos átomos diferentes vai constituir o nosso corpo, a gente vai ter um total de 11 elementos. Lembrando que esses 11 elementos serão os responsáveis pela homeostasia, ou seja, o equilíbrio funcional do nosso organismo. Isso vai ser mais para frente importante, porque a ressonância magnética se utiliza de um átomo mais específico desses elementos aqui para gerar imagens do corpo humano através da ressonância magnética. Bom, nós já vimos isso e muitos de vocês já viram na escola, na faculdade, durante a sua formação, que o mais abundante, o átomo mais abundante do nosso corpo é o átomo de hidrogênio. E por quê? Porque ele é encontrado, esse átomo de hidrogênio, nas moléculas de água, ok? E o nosso corpo, ele é justamente quase 70%, um pouquinho mais, formado de moléculas da água. Lembrando, então, que a água, ela é formada, a molécula da água, ela é formada ou constituída de 2 átomos de hidrogênio que vão formar um arranjo com um átomo de oxigênio, chegando na forma molecular de H2O. No entanto, também, dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, também vão existir as chamadas gorduras, as moléculas de gordura.
nas quais átomos de hidrogênio vão formar arranjos com átomos de carbono e oxigênio. O número de cada elemento, hidrogênio, carbono e oxigênio, vai depender do tipo de lipídio ou gordura que a gente vai estar, observando, ok? Bom, quando a gente fala então, e a gente vai começar a falar sobre ressonância magnética, nós vamos lembrar desse cidadão aqui, desse famoso átomo de hidrogênio, ok? Tá? Então vamos, relevar bastante esse átomo aqui. De suma importância para as aquisições das imagens no método da ressonância magnética, ok? Como nós já estudamos, e vocês estudaram a famosa química, no colegial, e depois na faculdade, vocês viram que a água ela é composta por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Para a gente formar uma molécula de água, são necessários dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Lembramos que a forma molecular, então, da água é a famosa H2O. E temos também, esses átomos ligados, por ligações chamadas covalentes. Você lembra? As ligações covalentes, elas se caracterizam, pelo compartilhamento dos elétrons de cada um dos átomos ali. Ok? Então, nesse tipo de ligação covalente, os elétrons do oxigênio serão compartilhados com os elétrons do hidrogênio e vice-versa. Ok? Bom, quando a gente for falar também da ressonância magnética, nós vamos aprender uma segunda molécula, que é a molécula de gordura. E aí, fazendo uma breve revisão da estrutura atômica ali da molécula de gordura, ela consiste de dois tipos de componentes, na estrutura. É um esqueleto que a gente chama de glicerol, e três caudas dos chamados ácidos graxos, ok? Então, nas moléculas de gordura, a gente tem um esqueleto, que a gente chama de glicerol, e nós temos as chamadas caudas de ácidos graxos. O glicerol, ela é uma molécula orgânica, ela é muito pequena, então a sua fórmula química, ela tem poucas estruturas, poucos átomos de carbono, poucos átomos de hidrogênio e o oxigênio, perfeito? Do lado aqui, a gente tem uma cadeia maior, que a gente chama cadeia longa, que corresponde ao chamado, ácido graxo, Então, a diferença entre uma molécula de gordura chamada glicerol e uma molécula de gordura chamada ácido graxo é que no glicerol eu tenho uma cadeia pequena, uma molécula pequena, e no ácido graxo é uma molécula longa, chamado de hidrocarbonetos. Hidrogênio ligados ao carbono. Essa cadeia eu tenho tanto no ácido graxo quanto no glicerol. O que a gente vai ter é uma formação de um oxigênio ligado ao hidrogênio, que a gente chama grupo hidroxila. No glicerol eu tenho o grupo hidroxila, e no ácido graxo eu tenho a carboxila, ok? Isso é a diferença, então, entre a molécula de água e as nossas moléculas de gordura. Nesse slide daqui,
a gente está representando alguns elementos que foram, né, selecionados dentro da tabela periódica e o que vai nos interessar. Então, se lembra, todo átomo ele é constituído de um núcleo central. Então, nesse núcleo, eu tenho partículas, né, que estão formando o núcleo do meu átomo. Essas partículas aqui, ó, são chamados, né? Tenho dois tipos de partículas. Uma partícula que é chamada próton e tem carga elétrica positiva. Uma outra partícula que é chamada nêutron e ela não tem carga. E em volta desse núcleo eu tenho os elétrons orbitando ao redor do núcleo. Os elétrons são partículas carregadas negativamente, ok? Então, quando a gente pega, por exemplo, o carbono, que tem número atômico de massa 6, significa que ele tem, né, nas suas camadas orbitais, 6 elétrons aqui fazendo esse movimento, né, ao redor do núcleo. E esse número de massa ele vai aumentando à medida que aumenta o nosso número, né, atômico ou o número de massa do elemento, ok? Vamos então se ater ao principal, que é o hidrogênio. E aí você vai falar, por que é o hidrogênio? Porque se lembra, 80% do nosso corpo é formada de hidrogênio e mais oxigênio, água. Então a água é mais abundante, né? Então a gente vai trabalhar com um átomo de hidrogênio. Para que a gente compreenda, né, pessoal, né, os princípios físicos, os princípios básicos da ressonância magnética, a gente vai estudar, então, a estrutura atômica, ok? Então, relembrando, vamos lá. Nós temos um núcleo. Dentro do núcleo tem partículas. Essas partículas pintadinhas de azul aqui representam o próton e eles têm carga elétrica positiva. As partículas pintadas de verde aqui no slide, eles são os nêutrons, e esses são partículas que não têm carga, não levam carga. E em volta, né, ao redor desse núcleo, nós temos os elétrons, ok? Tá? Que tem carga elétrica negativa. Nesse outro slide, e é super importante nessa parte aqui do nosso conhecimento, saber que essas partículas, elas não estão paradas, elas estão se movimentando no ambiente molecular, onde que eles estão, ok? Nos tecidos biológicos, no caso nosso aqui, né, para o estudo da ressonância magnética. Então, olha só, o próton, que está aqui dentro do núcleo, e o nêutron, que estão dentro do núcleo, eles vão efetuar um movimento, né, chamado de rotação. E esse movimento de rotação, ao redor do seu eixo, nós vamos dar o nome de spin, ok? Então, eles não estão parados, eles estão se movimentando, a princípio, em volta do seu próprio eixo, semelhante ao movimento de rotação da Terra, ao redor do eixo dela, perfeito? Então, essa particularidade, a gente chama isso de spin, perfeito? Tanto o próton, quanto o nêutron e os nossos elétrons. Os elétrons, além de estarem circulando ao redor do núcleo, nesse átomo, eles também estão girando em torno do seu próprio eixo. Então, a esse movimento a gente vai chamar de spin, ok? Tá? E aí, isso vai ser importante para as nossas próximas aulas, ok? Que aí a gente vai ter a dimensão, né, da importância de cada um deles, para que a gente, né, aprenda o princípio básico e físico que constitui a ressonância magnética, tá ok?
Então, aqui fica o nosso primeiro tópico, né? Encerramos aqui o primeiro tópico, para que a gente possa dar continuidade, então, ao estudo do princípio físico e básico da ressonância. Ok? Então, um abraço a todos e a gente vai se ver na próxima aula.